Para te repercutir esses números mais fracos da economia norte-americana, eu converso agora com Bruno Yamashita, coordenador de alocação e inteligência da Avenue. Bruno, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Prazer é todo meu. Bruno, eu queria começar perguntando sobre esse dado, né, anualizado de inflação. Depois a gente fala sobre o crescimento econômico. A gente tem uma inflação muito desancorada nos Estados Unidos. Há impactos que sim têm uma correlação com a guerra, mas o período inclusive mensurado, se a gente parar para pensar, ele seria um período muito mais curto do que esse que a gente acompanharia agora, principalmente em meio ao segundo trimestre do ano. O que a gente pode esperar exatamente desse impacto nos preços da guerra no Oriente Médio e a posteriori a gente conversa um pouquinho sobre a atividade econômica. Legal. Bom, analisando esse dado de inflação, duas coisas que chamam a atenção, né? O primeiro é realmente o número cheio ali, né? O crescimento de inflação em torno de 3,8%. A gente enxerga justamente o impacto ainda do custo de energia para o preço final ali, né? Dos consumidores ou dos americanos de uma forma em geral, mas até quando a gente analisa a parte do núcleo, que exclui essa volatilidade do preço de energia e também de alimentos, a gente também vê pressões ali relacionadas à questão de moradia, então, que é a grande pauta até das eleições de Congresso em novembro desse ano nos Estados Unidos. Então, isso também volta a chamar a atenção que a gente viu uma leve pressão ali de volta para o custo de moradia para os americanos. Agora, olhando para frente, outros fatores que também ainda podem pressionar a inflação para cima, mas que eventualmente equilibrariam justamente o lado do consumo que você comentou, é justamente o tax refund que vai ter, né? Então, o repagamento ali de impostos que vai ter de volta para a população americana, deveria de acontecer agora nesse segundo trimestre do ano. Então, isso poderia ajudar de novo ali a parte do consumo que veio na revisão um pouco mais fraca do que a expectativa do mercado. Bruno, falando agora sobre o crescimento econômico do país, né? Um PIB anualizado de 1,6%, abaixo dessa projeção de 2% de crescimento. Alguns analistas apontam para o risco de uma estagflação acometer a economia dos Estados Unidos. Eu queria entender exatamente se essa perspectiva ela é sólida, se a gente corre esse risco e, evidentemente, entender um pouquinho do ponto de vista qualitativo o que explica esse crescimento abaixo do esperado. Novamente, né, a gente tem um impacto mitigado da guerra no Oriente Médio. O futuro ele seria um pouco mais tortuoso para a economia norte-americana? Bom, quando a gente fala ali em crescimento econômico, ou eventualmente essas questões de estagflação, que a gente já viu em períodos anteriores, agora a gente volta a ver o mercado voltar a comentar sobre isso. A verdade é que ainda a gente acompanha crescimento de atividade econômica para os Estados Unidos, apesar da gente ter visto essa revisão um pouco para baixo, né? Então, olhando para esse segundo trimestre, eventualmente como a gente poderia fechar esse primeiro semestre, igual eu comentei, essa devolução ali de parte de impostos para as famílias americanas poderiam ajudar o consumo novamente, e a gente poderia continuar vendo o crescimento ali por parte do PIB, e aí, eventualmente, a gente tem um cenário de uma inflação um pouco mais alta, seja por causa do custo de energia causado pelo conflito do Oriente Médio, seja a parte do custo de moradia que a gente também viu aumentar, mas a gente ainda também vê ali uma economia crescendo, então estaria relativamente ali, não estaria exatamente nesse patamar, né, de estagflação de uma economia não crescendo e de uma inflação subindo. Olhando para frente, o que vai ser muito importante acompanhar é justamente qual que pode ser o impacto eventualmente de médio prazo do custo de energia na inflação e em outros setores da economia americana, e também a parte de serviços e moradia que o mercado vai acompanhar bastante de perto ali, porque também acaba sendo um componente importante nessa composição de inflação. E aí, Bruno, o que vai fazer o Federal Reserve agora sob a presidência de Kevin Warsh? Temos inflação desancorada, pressão dos preços, endividando as famílias, pressionando os vencimentos e salários, mas a gente tem uma economia arrefecendo nos Estados Unidos e uma taxa de juros elevada para os patamares norte-americanos. Levando em consideração também os dados de mercado de trabalho, como é que fica exatamente essa balança? O que deve pesar mais na decisão do Federal Reserve, que voltou, na verdade, a discutir qualquer tipo de hipótese, né? Seja manutenção, corte ou até mesmo elevação dos juros lá nos Estados Unidos?
Exatamente. Bom, até para os formuladores de política monetária também não existe um consenso sobre qual que vai ser a sequência aqui, né, em termos de taxa de juros nos Estados Unidos, mas eu diria que assim, hoje o cenário para eles não é tão desconfortável para eles poderem ter um pouco mais de tempo para debater sobre qual que deve ser o patamar da taxa de juros por lá, porque o mercado de trabalho nesses últimos meses ou nesse primeiro trimestre do ano consolidado, ele mostrou certa resiliência e uma volta até que um pouco mais forte do que o mercado esperava nos últimos dados de payroll. Então, isso volta a sustentar o mercado de trabalho, enquanto a inflação ela está seguindo elevada. Então, na balança dessas duas coisas, o Banco Central Americano ele ainda consegue ter uma gordurinha agora que o mercado de trabalho se estabilizou. Então, eventualmente, eles não precisariam cortar juros com uma inflação ainda alta, justamente porque o mercado de trabalho se estabilizou. Então, assim, essa vai ser realmente a grande discussão, qual que é o impacto do custo de energia a um médio prazo ali, olhando para a inflação e, eventualmente, o que eles teriam que fazer em termos de taxa de juros, mas com o mercado de trabalho agora mais resiliente, eu acredito que eles vão ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço para pensar ali os próximos passos e, eventualmente, essa primeira reunião de Kevin Warsh como presidente do Banco Central americano. Do ponto de vista estrutural, Bruno, é muito curioso a gente observar que ao longo de todo o ano passado, a gente foi pautado pela política comercial de Donald Trump, por essa série de tarifas impostas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Agora, evidentemente, a guerra no Oriente Médio, que vem também pautando os principais números da economia norte-americana. Eu queria entender o quanto a economia, a maior economia do mundo, ela pode se mostrar resiliente a essa série de choques, de incerteza, de instabilidade e, evidentemente, sem, eu não digo colapsar, mas sem um custo muito significativo do ponto de vista, principalmente, de confiança e de valorização, tanto dos seus papéis, dos seus treasuries, quanto também, evidentemente, do câmbio. Essa é uma pergunta interessante, é quase aquela frase, né, emblemática do Warren Buffett falando de never bet against America. Então, assim, os Estados Unidos realmente se mostra muito resiliente ao longo do tempo. Em outros momentos, olhando para os anos recentes, também se falou em termos de desaceleração, de recessão, e agora a gente continuou vendo uma economia bastante resiliente. E olhando para frente, vai ser a composição de vários fatores que o mercado vai acompanhar, né? Então, como que vai estar o sentimento do consumidor americano, como que vai estar a taxa de poupança das famílias, que teve uma queda leve aqui, né, nesses últimos dados divulgados, mas eventualmente com essa volta ali de impostos, essa ajuda fiscal poderia ajudar as famílias americanas. Então, vão ter diversos fatores que o mercado vai estar acompanhando, mas que a economia americana se mostra ainda bastante resiliente, tem todo o investimento em infraestrutura relacionada à inteligência artificial, tem a parte de reindustrialização, que nos últimos dados de PMI a gente viu ali uma melhora nos dados industriais. Então, é interessante notar um pouco a balança dessas duas coisas, eventualmente uma queda de confiança do consumidor, mas uma parte da indústria voltando aqui a acelerar na margem, que pode trazer esse equilíbrio e aí traz essa resiliência para a economia americana como um todo. Conversei com Bruno Yamashita, coordenador de alocação e inteligência da Avenue. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade de sempre de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado a vocês. Até mais, abração.